o que eu chamo de uma unidade composta pelo pensamento econômico, político e organizacional. Não significa isso um demérito para os outros campos de conhecimento, a história, a psicologia, a antropologia, principalmente no que diz respeito à cultura, à história, principalmente, que é, sem dúvida, a ciência de todas as ciências, mas significa que, no que tange ao nosso campo acadêmico e profissional, economia, política e administração, organizações, constituem um corpo, uma unidade que se articula nos seus elementos com muita frequência. Em certos momentos, nós nem sabemos se estamos tratando de economia ou se estamos tratando de administração. Observe, por exemplo, Adam Smith, quando escreve a investigação sobre a natureza e origem da riqueza das nações, ele abre o livro com um capítulo sobre a divisão do trabalho. E todos nós que estudamos administração sabemos que a divisão do trabalho é um ponto fundamental para todas as formulações, ou pelo menos para grande parte das formulações mais, digamos, clássicas da administração. Portanto, economia, administração e política, a política como uma expressão concentrada de tudo isso, essa unidade é o que nós chamamos aqui de teorias. As teorias de que estaremos tratando, elas estarão compondo ou estarão no interior dessa unidade, dessas três dimensões com as quais nós convivemos mais frequentemente. Uma segunda observação cabe fazer que diz respeito às organizações. Nós estamos tratando das organizações como uma referência inicial do anúncio que estamos fazendo dessa live, organizações, teorias e pós-pandemia. Estamos fazendo essa referência a organizações porque essas teorias, de um modo geral, elas têm as organizações como ponto de partida, campo de observação e campo de chegada, campo de exercício prático, de execução, de implementação, de efetivação. Por isso, nós estamos destacando as organizações nessa discussão sobre as teorias da unidade administração, economia e política. Bom, como dissemos, a nossa primeira parte vai estar dedicada a fazer uma caracterização das condições para o aparecimento das teorias. Condições essas que vão nos remeter à segunda parte, que trata do pós-pandemia e do que nós podemos esperar do pós-pandemia. As teorias desse conjunto, dessa unidade, economia, política e administração, elas têm origem em situação de bonança, de um modo geral, olhando as grandes teorias em um único caso, e situações de crise. A situação de bonança está relacionada ao liberalismo. O liberalismo, que se constitui teoricamente no século XVIII, se projeta efetivamente no século XIX, ele é uma formulação cheia de confiança
e de expectativas de sucesso. Evidentemente que, já do meado do século XIX para o final do século, as contradições vão assumindo proporções mais avantajadas. Porém, até o início do século XX, o liberalismo era uma formulação da bonança. E isso se reflete nas formas que as teorias organizacionais associadas ao liberalismo vão assumir. Refiro-me ao Taylorismo e ao Fordismo. Essas duas teorias típicas da administração, elas nascem no fulcro do liberalismo. E esse é o episódio de bonança que gera uma grande teoria nessa unidade, seja no plano do liberalismo, seja no plano da administração com o Taylorismo e o Fordismo. Essas duas formulações da administração, Taylorismo e Fordismo, elas são formulações otimistas. O Fordismo é um sistema de produção em massa, que produz milhões de unidades. E assim se projetou durante toda a década de 20, até a crise de 1929, que se encaminha por toda a década de 30. É essa crise que vai dar origem à segunda grande teoria da unidade a que nos referimos de economia, política e administração, o keynesianismo. O keynesianismo, ele, a despeito de ser frequentemente referido como uma teoria que aparece após a crise dos anos 1930, ele, na verdade, já se configura no meado da década de 20, porque Keynes estava na Europa. Ele não estava vivenciando a época de ouro do capitalismo americano no seu primórdio, que compreende a década de 20. A década de 20 é, como disse Fitzgerald, a era do jazz, a era da festa, a era da alegria, para os estadunidenses. Mas na Europa já se configurava uma situação de crise. Resultado da Paz de Versalhes, que o próprio Keynes tinha criticado em seu livro As Consequências Econômicas da Paz. De forma que, quando ali, no meado da década de 20, Keynes publica, exatamente em 1926, O Fim do Laissez-faire. O fim do laissez-faire é uma sinalização para o fim do liberalismo. E isto iria se consolidar na década de 1930, quando a crise impõe uma revisão política sobre o papel do Estado e econômica sobre a capacidade do mercado se autorregular sem a ajuda de um ente externo, que no caso seria o Estado. Ali, na década de 1930, se consolida o keynesianismo. E o keynesianismo, ele provoca dois efeitos imediatos. Ali, nos Estados Unidos, com o New Deal do presidente Franklin Roosevelt. Dois efeitos. O primeiro é que ele resgata o Fordismo. O Fordismo é dependente de consumo de massa. E o keynesianismo faz do Estado um agente impulsionador do consumo de massa. É o Estado, com suas políticas públicas de infraestrutura, de emprego, de concessões de financiamento,
de financiamento até mesmo das exportações que faz para os países importadores. É esta política keynesiana que vai recuperar a capacidade de compra da sociedade dos Estados Unidos e, com isso, vai resgatar o Fordismo. Em paralelo, o keynesianismo também provoca, pelo fato de o Estado se agigantar no seu papel, no seu protagonismo, também projeta a burocracia. Todos dirão, como já me disseram na primeira vez em que eu falei isto, que a burocracia tinha vindo de antes, da Alemanha, com Weber, antes do início do século e com a publicação, em 1920, já falecido Weber, publicação da sua família com o seu editor, de Economia e Sociedade, o livro em que está presente a sociologia da dominação, trazendo os 3 tipos de dominação clássicos, conforme Weber. O tipo carismático, tradicional e a burocracia. Mas a burocracia, quando eu me refiro a projetar a burocracia, é porque a burocracia, a despeito de ter sido observada por Weber em vários países do mundo, ela vai ganhar um impulso formidável com a expansão do Estado, com os gastos públicos, que vão exigir um sistema racional, impessoal, uma organização sistemática, que assegure que os recursos públicos serão tratados de uma maneira regular, honesta. A burocracia, portanto, encontra naquele ambiente de crescimento do Estado, em que os percentuais de gastos públicos do PIB vão para a casa dos 40%, 50%, chegando, no caso da Suécia, até 68%, vão encontrar neste ambiente o terreno fértil para o seu desenvolvimento. Então, essas duas formulações teóricas, o Fordismo e a burocracia, ganham impulso com o keynesianismo. E a elas duas, as duas formulações, se acrescenta o humanismo administrativo, porque a formulação keynesiana e a formulação burocrática, ambas têm uma expectativa de justiça, uma expectativa de reconhecimento dos valores das pessoas. E o humanismo administrativo, naquele ambiente de salvação nacional, via a ação protagônica do Estado, o humanismo administrativo também floresce. E, finalmente, compondo esse todo, que ficou conhecido na história como modelo keynesiano-fordista, vai se juntar o estado de bem-estar social logo após a Segunda Guerra Mundial. Essa é uma combinação extraordinária. O keynesianismo, o fordismo, o humanismo administrativo, a burocracia e o estado de bem-estar social. O estado de bem-estar social, com o keynesianismo, potencializa toda a ação do capitalismo de Estado. Multiplica por várias vezes as despesas públicas. E é este modelo que Hobsbawm vai dizer que é o responsável pela nova era de ouro do capitalismo, transcorrendo ali entre 1945, para incluir o estado de bem-estar social, até 1967, como querem Mandel e o nosso querido Teotônio dos Santos, ou se estendendo um pouco mais pelos anos 70, mas não muito, como querem outros autores. Mas, enfim, do final dos anos 60 para os anos 70,
uma terceira crise vai se apresentar, e eu explicarei a vocês por que estou chamando de terceira crise, quando até o momento só apresentei duas. Esta crise vai questionar o modelo keynesiano-fordista a que nós acabamos de nos referir. E vem de velhos questionamentos teóricos, de Hayek, de Mises, e ataca dois problemas que se apresentam na avaliação desses teóricos. Um primeiro é a questão do Estado, da intervenção econômica do Estado, que é objeto de críticas desde o meado do século passado, quando, em 1947, Hayek vai sinalizar com a Sociedade de Montpellier. E antes publica o seu livro Caminho da Servidão. A crítica é a intervenção do Estado como a causa da estagnação econômica que se vivia naqueles anos. E uma segunda crítica vai resgatar a teoria schumpeteriana da inovação, a teoria de Joseph Schumpeter, que em 1911 já comentava que o capitalismo só poderia ter futuro com a inovação, coisa que ele vai repetir em 1941. O capitalismo só teria futuro com a inovação. Em rigor, nós devemos reconhecer que esta observação do Schumpeter tem origem mais remota no Manifesto Comunista de Karl Marx e Friedrich Engels. Continuam me ouvindo? Positivo, perfeito, professor. Sim, sim. Perfeito, mestre. Eu dizia... Só que tem alguém compartilhando a tela. Rosilda. Rosilda está compartilhando a tela. Está compartilhando por engano. Compartilhando Rosilda por... está aí nos ouvindo? Bom, vamos continuar e vamos ver se a Rosilda... Pode continuar, você vai ser. Então, eu dizia que, quando Schumpeter diz, em 1911, em seu livro clássico, A Teoria do Desenvolvimento Econômico, que o capitalismo só teria futuro com a inovação, e que a inovação é fundamental para o desenvolvimento do capitalismo, coisa que ele repetiria no seu segundo livro, como já falei, Capitalismo, Socialismo e Democracia, em 1941, ele se reportava a uma literatura que lhe era muito familiar. Schumpeter é um autor capitalista, absolutamente imbuído dos valores do capitalismo, banqueiro, filho de banqueiro. Portanto, sobre ele não pairava nenhuma dúvida, mas ele era um leitor aficionado de Karl Marx, a quem ele respeitava muito. E foi lá no Manifesto Comunista que ele leu que o capitalismo precisava se revolucionar constantemente. Essa ideia da inovação reaparece quando da crise dos anos 70, a crise que questiona o modelo keynesiano-fordista. E por quê? Porque uma característica do Fordismo é a produção em massa padronizada, com um adicional que envaidecia muito a Ford, duradoura. Tratava-se de uma produção
igualmente duradoura. De forma que, a um dado momento, as economias capitalistas, quase todas elas operando com Fordismo, se viram oferecendo no mercado produtos que eram os mesmos que os consumidores tinham em suas casas. Eram as Brastemps, herdada da avó ou da mãe, e que estava ali há 40 anos, funcionando maravilhosamente bem. Dessa maneira, os consumidores pararam de comprar. Aqueles que tinham condições de comprar, pararam de comprar. Mas outros milhares pararam de comprar porque não tinham condições de comprar. Porque uma característica do desenvolvimento do capitalismo é recorrer ao avanço tecnológico. E o avanço tecnológico contém uma contradição profunda, dolorosa, que é o fato de que a introdução de uma tecnologia avançada para aumentar a produção é acompanhada da dispensa de milhares de trabalhadores. Então, se verifica aquilo que é conhecido na economia como desproporção. Cresce a produção e diminui a capacidade de consumo. Esse fenômeno também se repete no final dos anos 60, início dos anos 70. É claro, em determinados países um pouco mais, um pouco menos no tempo, porque nós sabemos que os países como os nossos estados, a pandemia está demonstrando isso, não são homogêneos, são heterogêneos, de forma que as crises e as bonanças aparecem com ligeiras defasagens de tempo. Mas, de um modo geral, final dos anos 60, início dos anos 70, nos países centrais, e depois nos anos 80, nos países periféricos, como é o caso do Brasil, nós assistimos a estes dois movimentos negativos. A redução significativa do emprego e o crescimento extraordinário da produção. 2, uma produção fordista, padronizada, igual àquela que as pessoas já tinham nos seus estoques domésticos. Portanto, as teorias que vão surgir daí desta crise são teorias voltadas para a inovação, a melhoria contínua, a agregação de valor, a flexibilidade, a produção de pequenos lotes, para que houvesse uma obsolescência acelerada, contínua, o envelhecimento dos produtos de tal modo que você fosse atraído, você que tem recursos para isso, a comprar novas unidades e transferir aquelas unidades que você já possuía para a sua casa de campo, para a sua casa de praia, para o afilhado pobre e assim por diante. Este foi um fenômeno acontecido nos anos 80 e 90 em todo o mundo. Inovação, gestão da qualidade, definida como agregação de valor, melhoria contínua. E, em segundo, a teoria da desestatização, da privação, das concessões, da descentralização do Estado, da desburocratização, da desvalorização das coisas que dizem respeito ao Estado, porque o Estado foi diagnosticado como o grande responsável pela crise, pela estagnação, pelas dificuldades que se estava atravessando. A teoria que nasce daí é o neoliberalismo no plano econômico e o gerencialismo no plano da gestão do Estado. A adoção de práticas cada vez mais associadas à gestão privada, acreditando-se que tudo aquilo que viria do privado seria muito melhor do que aquilo que veio do público. E, finalmente,
porque me referia à terceira crise, a teoria marxista. Porque a teoria marxista é uma teoria que advém do século XIX, e ela parte do ponto de vista de que o capitalismo é um modo de produção constantemente em crise. Que as crises que nós chamamos de crise são episódios de agudização da crise. Que o modo de produção capitalista é um modo de produção cheio de contradições, prenhe de conflitos, porque se trata de um modo de produção em que se produz socialmente, com milhares de pessoas trabalhando, mas a apropriação daquela produção é uma apropriação individual ou é uma apropriação de pequenos grupos, morando aí uma contradição profunda, radical, que faz com que outras contradições, outros problemas, outros conflitos se apresentem ao longo da história do modo de produção e da história do projeto de sociabilidade que traz o capitalismo. Com crescente desigualdade. Há quantos e quantos anos falamos de desigualdade? E há quantos e quantos anos não falamos de cada vez mais desigualdade? Então, o marxismo é uma teoria que compõe esse campo da unidade entre política, economia e administração, de que nós estamos tratando o tempo todo, que emerge da crise, que é a crise da estrutura do próprio capitalismo. E este modelo, esta visão, esta concepção, este pensamento marxista, que habita diferentes formas de socialismo, diferentes formas de social-democracia, também se apresenta no campo da administração com propostas como cogestão, autogestão, economia solidária, na sua maior autenticidade, e produção social com apropriação social. Vejam, portanto, que nós temos aí uma história das teorias impulsionada pelas crises. São as crises que dão origem às grandes formulações. E agora nós estamos vivendo uma crise sanitária e econômica, com um adendo que já fizemos no início, de que alguns especialistas apontam para a possibilidade de vivermos daqui para diante com situações semelhantes se apresentando. Esta crise que já matou inúmeras pessoas, já desagregou várias famílias, já destruiu milhares de negócios, já aumentou o desemprego intensamente, não é a única razão de nós estarmos com 12,9% de desempregados, com mais de 100 milhões de pessoas sem água potável, sem saneamento. Não é, é evidente que não é. Não foi a pandemia de 4, 5 meses que nos colocou nessa situação terrível em que o Brasil se encontra. Apenas para manter esse nível de informação, o Brasil já foi o 5º país no ranking das grandes economias. Mas não saiu
apesar de tudo, do grupo dos 10 maiores PIBs do mundo. O Brasil é o 9º PIB do mundo. Mas no plano da desigualdade, o Brasil, infelizmente, está entre os 7 países mais desiguais do mundo. E esses 7 países são alguns que, ouso dizer, vocês não ouviram falar. Lesoto. Alguém ouviu falar de Lesoto? Mas Lesoto é um país companheiro do Brasil entre os países mais desiguais do mundo. Namíbia, Zâmbia, África do Sul, Moçambique, República Centro-Africana. Está aí a lista completa. E o Brasil? Então, nós estamos diante de uma situação que já há longo tempo vem se constituindo e que adquire, com a pandemia, maior radicalidade. E o que podemos esperar desta situação que estamos vivendo? 2 coisas foram observadas logo cedo. Uma, a importância do Estado, papel que o Estado, em certas circunstâncias, pode representar. Mesmo aqueles mais recalcitrantes, mais avessos à presença estatal na vida da sociedade e da economia, disseram, não, é preciso que o Estado faça alguma coisa. E um segundo aspecto é o valor do trabalho. Vejam o desespero com que várias organizações públicas e privadas ficaram quando se disse que os trabalhadores agora iam ficar em casa. Demandas as mais variadas, pressões, apelos, mobilizações, atrativos e outras coisas mais, fizeram com que as populações saíssem de suas casas e fossem trabalhar. Quem acompanha ou acompanhou o movimento do isolamento social realizado em alguns estados, como, por exemplo, São Paulo, percebeu que no fim de semana as pessoas faziam o isolamento e o índice subia até 45, 50, 55, 60, mas na segunda-feira esse índice despencava para a casa dos 40. Não era o pessoal do Leblon. Eram os trabalhadores que tinham que sair, porque eles eram absolutamente necessários. E por maior que seja a introdução de tecnologia e da robotização, da microeletrônica e assim por diante, são os trabalhadores que efetivamente criam, que efetivamente produzem valor. E por isso eles se tornaram tão evidentemente necessários. Esses 2 elementos são elementos importantes nas reflexões que muitas pessoas estão fazendo sobre as possibilidades da pós-pandemia. E vamos delimitar que nós estaremos tratando das possibilidades no âmbito do modo de produção capitalista, daquilo que se oferece de imediato à sociedade. Vamos fazer, então, compartilhando com vocês 3 sinalizações. Vou compartilhar com vocês para que nós possamos, depois, trocar algumas ideias e examinar o que é possível. E vou fazer de um modo bem pontual, para que nós possamos
refletir sobre cada uma das sinalizações. A primeira sinalização de possibilidade que eu faço é de que nós tenhamos mais do mesmo. Ou seja, nós continuemos na mesma trilha que foi aberta pelas reformas que foram realizadas recentemente. Reforma da Previdência, reforma trabalhista, que a reforma tributária seja uma reforma tributária uma espécie de ilusão, de ótica. Portanto, nós continuemos em busca do equilíbrio fiscal pela ótica da despesa. Portanto, com cortes de custo, com cortes de despesas, com cortes de investimento. Na expectativa de que os investimentos venham do setor privado, dos investidores nacionais e estrangeiros privados. Que nós continuemos com o programa de privatização e de concessão e de desregulamentação. E introduzamos medidas inspiradas pela experiência da pandemia, tendo em vista a redução de custo do trabalho, teletrabalho, home office, virtualização, de que é uma espécie os entregadores dos diversos serviços e diversos produtos, o delivery, como nós conhecemos, a expansão do ensino à distância, como não um recurso para uma situação extraordinária, conforme a vivemos hoje, mas como uma prática rotineira que tem como fundo e objetivo a redução de custo com a mão de obra, ou seja, com os docentes, com os assistentes, com os técnicos, com os administrativos que trabalham no ambiente acadêmico. Portanto, essa primeira sinalização poderia ser a continuidade do projeto neoliberal, da teoria neoliberal, criando o que eu me permito dizer uma sociedade do desemprego. Uma segunda sinalização seria um misto, em que esta sociedade do desemprego teria políticas compensatórias. Renda mínima, projeto antigo do senador Eduardo Suplicy, apresentado e morejando no Congresso desde 1994. Seguro-desemprego por tempo indeterminado, como em alguns países europeus ainda se encontram hoje em dia. Reforma tributária, não essencialmente destinada à redistribuição, mas destinada a que o Estado disponha de recursos para a efetivação dessas políticas, que são, de certo modo, dirão vocês com razão, redistribuição. Então, nós teríamos, compensatoriamente, aquele quadro que eu defini como continuação do neoliberalismo, do gerencialismo, da inovação, da obsolescência acelerada, aquilo que eu chamei de sociedade do desemprego, uma ação definida como políticas compensatórias. Renda mínima,
seguro-desemprego por tempo indeterminado, reforma tributária. Dado a necessidade de ter quem compre os produtos que serão produzidos pelo teletrabalho ou por algo semelhante. E, em paralelo, investimentos nos serviços públicos, saneamento, esgoto e água, transporte, habitação. Essa seria como que algo que nós poderíamos definir no plano teórico como um projeto social liberal, em que, no plano econômico, se tem uma ênfase na política fiscal, do equilíbrio fiscal pelo ângulo da oferta, das despesas e, em paralelo, políticas compensatórias. E a terceira e última sinalização seria como que uma autossuficiência e sustentabilidade nacional, com o aumento da diversificação produtiva, para diminuir a política das vantagens comparativas que nos deixaram agora sem produtos os mais elementares, como, por exemplo, máscaras. O Brasil é um país que tem um histórico de diversificação, porque, assim como outros países, ele fundou a sua economia moderna, aquela que advém dos anos 30 do século passado, na substituição de importações. Porque, atingido pela crise dos anos 1930, o Brasil não pôde manter o mesmo nível de importação, porque não dispunha de recursos e teve, portanto, que fazer um esforço colossal, brilhante, que nos colocou, inclusive, no século XX, como o país que mais cresceu economicamente. Diversificado, produzindo todos os produtos. Quaisquer produtos que vocês imaginem se produziam no Brasil. A política das vantagens comparativas, que atribui a determinados países certos papéis produtivos e que nos faz crescentemente envolver com a produção primária em um processo a que nós chamamos de reprimarização, este fenômeno, que é um fenômeno compartilhado por todo mundo, globalizado, aquele que dá a determinados países o papel de produzir certos componentes e a outros o papel de que, usando esses componentes, é possível montar o produto final. A vantagem comparativa é melhor que a China produza as máscaras e que nós compremos as máscaras porque serão mais baratas. Esta seria uma questão a ser enfrentada, diminuindo-se isso, diminuindo-se a globalização e o envolvimento globalizado do país e o comércio exterior. Uma valorização forte do mercado interno. Para isso, uma revisão completa da política trabalhista, aquela que transformou o operário em MEI, ou melhor, MEI em operário. Ou ambas as coisas. Uma revisão completa que recomponha padrões de trabalho que deem proteção àqueles que trabalham, para que eles se sintam protegidos suficientemente para comprar, para investir
e para acreditar que continuarão empregados pagando as contas das dívidas que vão contrair para comprar e investir. Eu me lembro, e lendo o relatório do Lord Beveridge, o Lord que apresentou ao Parlamento Britânico a proposta de Estado de Bem-Estar Social. Ali, lendo o relatório dele, vi uma passagem interessantíssima. Quando ele diz: é preciso que nós ofereçamos aos trabalhadores, às pessoas que não têm recursos, condições e segurança de que elas poderão contrair empréstimos e comprar a crédito, porque elas terão seus empregos. Isto, dizia ele, é fundamental para que nós possamos pensar numa economia sustentável. Portanto, uma revisão completa da reforma trabalhista. Política de renda mínima. E não iríamos precisar de seguro-desemprego por tempo indeterminado, porque a tendência seria de a valorização do mercado interno impulsionar o emprego. Ampliação e melhoria dos serviços públicos, saneamento, saúde, educação, habitação, transporte. Nós sabemos muito bem o papel que a má habitação, o péssimo transporte teve e tem na disseminação dessa pandemia. E não seria necessário ter uma pandemia para nos dizer isso. Razão porque seria algo mais consistente, mais permanente, uma política habitacional que incluísse a reforma urbana, que desse conta dos desafios da reforma urbana e que permitisse que 3, 4 milhões de pessoas que vivem em moradias absolutamente antissanitárias pudessem viver de uma maneira digna, capaz de resistir às ameaças, aos ataques das endemias, das doenças contagiosas e assim por diante. Reforma agrária, que melhorasse a oferta de alimentos, barateasse esses alimentos e, ao mesmo tempo, garantisse vida digna a vários, milhares, milhões de brasileiros que gostariam de retornar para o campo ou de permanecer no campo, descongestionando, inclusive, as grandes cidades. Reforma bancária, que dê condições para que nós possamos contrair um empréstimo. Veja a situação dos pequenos empresários, dos médios empresários, que viram as possibilidades abertas pelo governo se esvaírem na burocracia dos bancos privados, se haveria de ser absorvida pela burocracia que fosse pelos bancos públicos. Proteção e desenvolvimento ao meio ambiente, porque o meio ambiente tem um papel relevantíssimo nas condições que temos vivido. Não somente nas condições que antecedem a pandemia, como nas condições que geraram a pandemia. E uma política pública efetiva de assistência e desenvolvimento aos povos originários, indígenas, quilombolas e assim por diante. Essa é uma terceira sinalização. Uma sinalização a que, repito, eu definiria como uma teoria da autossuficiência e da sustentabilidade nacional.
a minha criatividade não vai mais longe. E com isso eu estou sinalizando que a palavra vai ser de vocês. O meu limite de especulações e de esperanças chegou ao ponto máximo. Muito obrigado. Pela live aí, excepcional. Olha, tivemos uma presença aqui de 105 pessoas, ótimo, 105 pessoas na audiência. Estamos brincando lá, porque quem é a Loki, quem é Michel Teló, hein? Mas foi muito interessante. Alguém quiser fazer algum comentário, fazer alguma pergunta para o professor Cláudio Gurgel, se inscreve aí e fiquem à vontade. Bom, eu acho que eu vou fazer, então. Então, vai lá. Ó, já está lista aqui, ó. Já tem a Ágata, Elza e Eduardo Jambuta. Bom, em primeiro lugar, eu não posso deixar de manifestar o brilhantismo da fala do professor Cláudio e o quanto que o brilhantismo dele é acompanhado da pessoa, né? Então, estamos aqui todos emocionados. Essas palmas ao final, eu já participei de várias lives, já vimos muitas, mas é a primeira vez que testemunho essa reação, né? O professor Cláudio faz uma fala assim, muito, muito completa, né? No sentido de que, assim, não só a temporalidade histórica da fala, que começa com o liberalismo, passa por todos os processos de crise, crescimento, né, do capitalismo, até o momento atual, mas não para no momento atual. Avança no sentido de não nos permitir perguntar o que fazer num momento de crise como esse que a gente está fazendo, porque ele já respondeu, né? Mas a minha pergunta é no seguinte sentido: essa discussão sobre as crises, ela é muito importante para nós na administração, sempre levando em consideração, como o professor falou, a dimensão política e a dimensão econômica. Política, economia e administração andam sempre juntos. E uma questão trazida pelo professor Cláudio é o quanto que o capitalismo ele é um sistema de crises, né? O quanto que isso é uma característica. Ele produz as suas próprias crises. Todo o processo de superação delas nos leva a novas crises. E aí, agora, nesse momento, a gente está tendo um encontro de crises, né? Não sei se é possível dizer um encontro, né? Mas quero dizer com isso que a crise sanitária ela não vem como única crise, ela vem como uma crise dentro da crise econômica que já estava acontecendo já na última década, pelo menos, né? E aí, assim, você traz uma série de propostas, dizendo para a gente o seguinte: é possível, existe sim um projeto para superar essa crise, que não é só a crise sanitária, mas é a crise mesma do sistema que a gente vê, é a crise que tem como uma das suas facetas principais a desigualdade, as condições de trabalho, de renda, etc., principalmente, destacadamente no Brasil. Mas a pergunta que eu faço quando a gente está discutindo isso, o que a gente vê do ponto de vista do projeto em curso não uma
sensibilização em torno das grandes contradições geradas por esse sistema, mas sim uma ampliação de um projeto em curso que é o extremo oposto do que você está propondo. Né? É a continuação de uma reforma trabalhista que parece nunca terminada. É interminável a reforma trabalhista. Ela começou em 2017, mas a gente está tendo várias outras reformas que mostram esse caráter. Privatizações agora, né? Projetos de privatização da água, do saneamento, reforma administrativa, enfim. E aí a pergunta é por quê? Né? O que nos permite, mesmo com a realidade mostrando crises e contradições profundas, por que o projeto é esse e permanece sendo esse? Eu não sei se talvez fosse uma sugestão, eu acho que tem outras pessoas a falar, um bloco, né? Talvez seja mais fácil. Vamos aguardar se algum colega ou alguns possam compor um bloco de 3 intervenções para que haja possibilidade do grupo maior ter uma participação. Posso perguntar? Professora Elza está na fila aí. A professora Elza, depois o Eduardo Janguta. Ok. Cláudio, tem um pensador, geógrafo, David Harvey, que estuda muitas crises, né? Dedicou vários livros às crises do capitalismo. E eu li recentemente uma entrevista com ele. Eu vou ler um trechinho bem rápido, eu gostaria que você comentasse, tá bem? Ok. Ele diz: se a China não puder repetir seu papel de 2007 e 2008, então o ônus de sair da atual crise econômica agora muda para os Estados Unidos, e aqui está a ironia final. As únicas políticas que funcionarão, tanto econômica quanto politicamente, são muito mais socialistas do que qualquer coisa que Bernie Sanders possa propor, e esses programas de resgate terão que ser iniciados sob a égide de Donald Trump, presumivelmente sob a máscara do Make America Great Again. Essa é a minha primeira pergunta. Queria que você comentasse essa afirmativa aqui numa entrevista que o David Harvey deu. Outra coisa é, aproveitando essa live, uma coisa que hoje eu estava lendo também um artigo no El País Brasil, uma coisa que, assim, talvez, se você não quiser responder, não tenha nada a ver. Eu tenho muita curiosidade de saber como que a gente pode taxar, ou nomear, ou rotular que economia a China tem atualmente. Eu estava lendo, saiu hoje no El País Brasil, exatamente assim, falando que hoje a China é uma economia capitalista. Então, não sei se você acha que foge ao tema, mas é isso, são minhas questões. Obrigada. Obrigado, Elza. Agora o Eduardo Janguta aí para fazer o bloco de 3. Em primeiro lugar, eu queria desejar boa tarde a todos os professores, alunos que estão participando aqui da live. Professor Gurgel, eu queria que você falasse um pouco sobre a questão da educação, do ensino da administração, tanto cursos de educação profissional, mestrado, doutorado, no contexto de pós-pandemia, num sistema capitalista de produção antagônico. Eu queria que você falasse um pouco sobre a educação nesse contexto. Bom, os projetos e as teorias, elas são
impulsionadas nas crises, mas elas são frequentemente, eu diria até, elas são sempre objeto de disputa. De forma que os aspectos do sofrimento, dos fracassos econômicos, eles às vezes não são suficientes para que uma coisa que a alguns parece evidente seja assumida pelos outros. Porque nós temos uma sociedade que ela é desigual, não apenas no que tange a renda e a riqueza. Ela é desigual exatamente porque é desigual na renda e na riqueza, no plano das ideias. Porque as ideias, elas são geradas pelas condições em que as pessoas se encontram. Então, quando nós olhamos para a continuidade de práticas que não estão resolvendo os nossos problemas e indagamos, como faz a professora Ágata, o porquê que isto continua, por que isto se mantém, só podemos encontrar resposta nessas diferenças de situação que geram diferenças de formulação, de pontos de vista e de arraigamento nas posições. Eu fiz referência ao Lord Beveridge, uma figura histórica, aliás, pouco conhecida, mas que teve um papel muito destacado no pós-guerra, em particular na Europa. E principalmente porque foi ele o proponente do estado de bem-estar social. Por que o Lord Beveridge? Um lord, ou seja, alguém que se localizava no espectro econômico como uma pessoa abastada, que pertencia à classe superior, digamos assim, de renda e de riqueza. Iria propor uma política que obrigatoriamente levaria ao aumento da tributação. Porque, observem, no próprio relatório, ele sinaliza dizendo é preciso a contribuição das pessoas, a contribuição dos empresários, a contribuição... Portanto, aquilo ali significava desembolso. E por que, já respondendo a uma das questões encaminhadas pelo chat sobre o papel do parlamento, por que o parlamento britânico aprovou consagradamente, de uma maneira exuberante, a proposta do Lord Beveridge? Porque existia uma ameaça próxima. Uma ameaça que não era apenas uma ameaça à Inglaterra, mas era uma ameaça a toda a Europa, talvez até ao próprio mundo, que era o avanço do comunismo, que saía da Segunda Guerra Mundial como uma força poderosa, no mínimo compartilhando a vitória, no mesmo plano, sentado à mesma mesa de Churchill e de Roosevelt. As grandes lideranças internacionais dos aliados. Aquilo preocupava. Aquela situação de desigualdade poderia ser o fermento necessário às revoluções,
sinalizadas pela experiência bolchevique de 30 anos atrás. Então, é necessário, além da situação vivida, que exista também um certo sentimento de que aquilo não pode continuar, porque aquilo pode ser um suicídio, aquilo pode ser uma perda generalizada. E aí, o parlamento tem, de fato, um papel muito importante, porque se ali no parlamento, com o apoio da sociedade se manifestando, porque é fundamental que o parlamento receba o amparo da sociedade se manifestando, for possível convencer a maioria, convencer, inclusive, aos financiadores do parlamento, aqueles que mantêm seus representantes no Congresso, que a desproporção econômica, a desigualdade, a injustiça social não contribuem para um desenvolvimento sustentado, um desenvolvimento em que as pessoas possam compartilhar da sua própria riqueza, com tranquilidade, circular nas ruas, viver aquilo que tem, porque estamos vivendo, às vezes, tendo e não podendo usufruir o que temos. Se for possível fazer com que o parlamento compreenda isto e sensibilize os seus financiadores, aqueles que mantêm as suas campanhas, aqueles a quem o parlamento ali, naquela Constituição, naquela composição atual, de que é necessário mudar, aí poderemos ter esperanças. Mas, repito, em atenção à professora Ágata, que a continuidade dessa situação, apesar de todas as evidências, está relacionada ao fato de que as ideias, as opiniões, os pontos de vista são assentados nas condições materiais da vida. As pessoas que detêm condições muito favoráveis, elas se inclinam pelo conservadorismo, palavra que tem uma relação direta com a conservação, a manutenção das coisas como estão. Imaginar o socialismo com Trump, professora Elza, é uma coisa pouco sugestiva. Mas nós devemos estar atentos ao fato de que grande parte do desenvolvimento econômico, do crescimento econômico dos Estados Unidos, na era Trump, se deve a investimentos públicos. Se vocês consultarem a literatura sobre o recente crescimento da economia dos Estados Unidos, vão ler e ouvir que grande parte do crescimento se deve aos investimentos públicos, às obras públicas, de forma que o Trump pode, porque é suficientemente prestidigitador, se transformar num agente de medidas públicas de cunho socialista. Porém, eu penso que é mais provável que alguém com maior identidade e com uma história mais próxima, como seria o Bernie Sanders, estaria mais habilitado a fazer essas mudanças que o David Harvey
sugere ser possível, ainda que paradoxal, realizadas por Trump. Com relação à China, existem duas versões, professora Elza, para o modelo chinês. Uma que é compartilhada por muitos teóricos, de que a China é um capitalismo de Estado. Ou seja, tem uma economia capitalista, porém comandada, dirigida, orientada e planejada pelo Estado. E a outra versão, que é assumida pela própria China, que é uma configuração dada pelo próprio governo chinês, de que a China é socialismo de mercado. Socialismo de mercado se assemelha àquilo que o governo bolchevique, nos anos 20, praticou sob o título de nova política econômica, ou nova economia política, a NEP. Ou seja, estímulos de mercado, porém controlado pelo Estado e com o objetivo de gradativamente ser substituído por uma economia de cogestão e autogestão ao estilo do socialismo. Então, os chineses oficialmente dizem no socialismo de mercado. E muitos analistas caracterizam o modelo chinês como capitalismo de Estado. Finalmente, Eduardo, a administração ela é um campo de estudo extraordinário. Eu costumo dizer que a administração é das últimas universidades. Ou seja, das últimas formações que guardam a diversidade que a universidade concebia para si. Ou seja, um ambiente de estudo e de investigação em que as diversas dimensões da vida, da investigação, do estudo, estão presentes. A administração exige conhecimento de economia, de política, de filosofia, de psicologia, de antropologia, de matemática, de estatística, e mobiliza tudo isso. Mesmo as falas mais simples, elas mobilizam quando se trata da administração, quando se trata da condução das organizações públicas ou das organizações privadas, mobiliza uma série de elementos que envolvem essas diferentes dimensões da sociologia, da história e assim por diante. Então, a administração, apesar de estar cingida por uma tarefa que parece lhe ser imposta, a de conduzir as coisas conforme os donos das organizações querem, a administração tem um potencial muito grande de questionar e de criticar, porque a administração ela se provê de elementos que permitem essa crítica, permitem reunir as contradições que o próprio modo de produção capitalista possui e processar esses elementos. Dependerá, evidentemente, da sociedade civil, como qualquer tipo de trabalho depende da sociedade civil. Se a sociedade civil busca
dar respostas às suas crises de um modo generoso, a administração vai fazer disso uma plataforma de lançamento extremamente importante e vai executar o seu papel. Em certas situações, a administração se coloca na vanguarda do enfrentamento da crise. É o exemplo, o caso da crise do modelo keynesiano-fordista que nos referimos, porque foi a administração, com a inovação, com a obsolescência acelerada, com a gestão da qualidade, etc., que promoveu a renovação dos estoques e retomou a capacidade de produção. Mas isso também foi seguido no plano do Estado, porque foi a administração pública que promoveu as privatizações e as concessões, porque os capitais superacumulados, que não tinham como ir para a produção, porque a produção não tinha saída naquela ocasião da crise do modelo keynesiano-fordista, esses capitais superacumulados precisaram das privatizações para retomar a economia real. Todo esse movimento foi um movimento no âmbito do neoliberalismo, mas porque a sociedade civil amparou o neoliberalismo. A sociedade civil elegeu lideranças neoliberais. E essas lideranças neoliberais fizeram as reformas que estavam sendo cobradas por aqueles que estavam à frente das indústrias, à frente do comércio, e que conseguiram galvanizar a situação e controlar a situação. Em um quadro diferente, um quadro mais generoso, de maior grandeza, de maior preocupação com aqueles mais frágeis na economia, e pensamento voltado para a autossustentabilidade econômica, a administração também vai saber dar as suas respostas. Obrigado, professor. Alguém vai fazer mais um comentário? Camilo, eu acho que tem duas pessoas Ah, é? Quem está escutando? Wagner Cordeiro e Igor Cataldi. Opa! Grande Igor. Wagner, por favor, você primeiro, depois o Igor. Vamos lá. Oi, boa tarde a todos e todas presentes. Dizer que é um prazer retornar a uma discussão num programa tão qualificado que eu fiz parte, né, e ter como palestrante o professor Cláudio Gurgel, que é uma pessoa maravilhosa no ponto de sentido acadêmico, de conteúdo. Hoje eu compartilhei com todos os amigos como alguém que quer dar um presente inestimável a pessoas próximas que ainda não tiveram o prazer de ouvir o professor Cláudio Gurgel. Mas para ser curto e breve, professor Cláudio, que desafio, depois dessa sua análise, né, que desafio a gente tem pela frente, né? E aí eu queria perguntar como ficam e como resistem, por exemplo, as organizações sindicais diante de tantos ataques, né, à classe trabalhadora, tendo em vista que a gente ainda tem que ter o afastamento. Como é que se mobiliza remotamente? Quais os desafios para as entidades sindicais diante de tantos ataques? Boa tarde. Acho
que faço a pergunta primeiro, né, antes do professor comentar. Eu queria fazer um comentário, na verdade, eu queria que o professor Cláudio desenvolvesse um pouco em cima, pegando um comentário da professora Ágata e da professora Elza, né, porque a professora Elza fala sobre políticas socialistas, né, e o professor comentou muito sobre a renda básica, né, que pode ser considerada uma política socialista, mas, ao mesmo tempo, ela é uma política que serve aos interesses capitalistas porque ela garante o consumo, né? Então, quando você coloca uma renda básica, você está garantindo que nessa sociedade que o professor comentou, sociedade do desemprego, você garante que as pessoas continuem consumindo e que as empresas, por assim dizer, continuem sendo abastecidas, né? O Friedman, neoliberal, né, muito famoso, né, ele era um dos proponentes da renda básica. Ele defendia que o Estado tivesse esse tipo de ação. Então, isso acaba, de alguma forma, sendo uma contradição do liberalismo, né, de um Estado mais enxuto, porque ele vai começar a ser responsável pela manutenção da própria produção, né, quer dizer, do escoamento da produção, tendo que ser responsável pela capacidade do povo consumir. É isso que eu queria que o professor comentasse. Alguma questão a mais? Perfeito. Ó, Selma também, ó. Selma, comenta para fazer o bloco de 3 aí, Selma. Ok, gente. Boa tarde. Estamos vendo aqui. Primeiro, parabéns para o professor Gurgel. Muito bom poder ouvir, né, expandir as ideias aqui. Essas reflexões a respeito do modo, né, capitalista, do modo socialista, ou dos paradigmas que estão por detrás, me despertou uma fala de Christopher Lasch, que fala sobre a identificação das elites globalmente, em que seria um contrassenso que nessa economia globalizada, as pessoas, né, que detêm o poder econômico e político, elas se identificassem mais com as pessoas do seu país, que estão num outro patamar, né, vamos dizer assim, de existência, do que com as elites globais com quem elas compartilham os interesses. Então, né, isso vem até a ver com o que a professora Ágata comentou, que por que isso continua acontecendo? Então, da minha visão, né, pessoal, eu vejo que isso está muito menos relacionado a escolhas sobre formas ou metodologias de fazer as coisas, aquelas que são mais eficientes para o funcionamento do mercado, da economia, do que simplesmente interesses egoísticos, né? Em primeiro plano. Então, as elites internacionais, em fóruns internacionais, elas decidem quais são as diretrizes econômicas que vão seguir. O professor Cláudio falou aqui sobre a questão de relegar o país a umas certas condições de funcionamento na economia, né? Países do terceiro mundo continuam com as suas economias primárias, né? E comprando produtos de alto valor agregado do primeiro mundo. Aí você tem uma lei de patentes que proíbe você de fazer coisas aqui, um acordo TRIPS, que é feito por grandes empresas multinacionais, que é referendado por blocos supranacionais, como é a OCDE. E aí você tem as barreiras alfandegárias e não alfandegárias para os produtos do terceiro mundo, que também são estabelecidos em fóruns supranacionais com um caráter de legitimidade de funcionamento do mercado global, né? Então, acho que essa questão
vai muito dentro das decisões pessoais de caráter. E aí, meu ponto, né, que eu gostaria de perguntar para o professor Cláudio, né, se não é tempo de a gente, dentro da economia, da academia, da discussão, a gente passar a considerar a variável decisões pessoais irracionais como o fator que está comandando todos os procedimentos, que não tem a ver com uma lógica racional, em hipótese nenhuma, as coisas que estão acontecendo. É a questão simplesmente do posicionamento político e manda quem pode, né? Obedece quem tem o prejuízo. É a gente passar a trabalhar com esse fator de uma maneira muito mais, né, botando o dedo na ferida mesmo. E dentro da academia a gente tem menos rodeios para tratar do mau caratismo das elites. Falando curto e grosso, né? Isso é que eu gostaria de falar. Obrigada. Quando nós discutimos aqui as organizações, nós estamos tratando pela ótica, digamos, estruturalista, que vê como objeto da administração o estudo das organizações em sentido lato. Não somente as organizações privadas, as empresas comerciais, industriais, do agronegócio, não somente as empresas e organizações públicas, mas também as organizações religiosas, as igrejas, as organizações políticas, os partidos e as organizações sindicais também fazem parte do espectro de observação e interesse dos administradores. Muitos administradores são administradores de organizações políticas, de organizações sindicais, de organizações religiosas, de organizações não governamentais, filantrópicas e assim por diante, que exigem as mesmas providências, os mesmos cuidados, aquelas funções que nós aprendemos, de organização, de planejamento, de comando, de controle, e assim por diante. Então, as organizações sindicais, elas estão sujeitas a essas condições contextuais. O contexto é um contexto adverso a todas as formas coletivas de vida. Todas as formas coletivas de vida. É um contexto que, a despeito de estar nos envolvendo a todos, globalmente, nos reduz à sobrevivência individual. E isso é uma dificuldade a mais para as organizações sindicais, porque elas trabalham com a lógica do coletivo, da discussão coletiva, da decisão coletiva, dos valores coletivos, das pretensões coletivas e assim por diante. Então, caro Wagner, essa é uma adversidade a mais na vida dos sindicalistas e das organizações sindicais. Porém, as coisas todas são caracterizadas pela contradição. A contradição é o elemento mais presente na vida social. Eu costumo dizer aos meus colegas das turmas que não é a identidade
o elemento mais importante da vida. A identidade é passageira e é múltipla. O que, de fato, é fundamental é a contradição. É essa diversidade de que nos constituímos e que está presente na vida social e, portanto, também na vida sindical. Então, apesar disso, a evidência da importância do trabalho, a que eu me referi no início da nossa fala, ela é muito forte. Ficou provado várias vezes que nenhuma economia e nenhuma sociedade vive sem os trabalhadores. São os trabalhadores que fazem as coisas. Os empresários entraram em pânico quando a palavra de ordem salvadora foi anunciada: fique em casa. E, por várias maneiras, tiraram seus trabalhadores de casa, porque eles sabem perfeitamente que, sem os trabalhadores, por maior que seja a revolução da microeletrônica, não cria valor. Então, isso é um aspecto que também pode impulsionar os sindicatos, valorizar os sindicatos. Mas aquilo que está relacionado à atividade coletiva, infelizmente, e que é o cerne da vida sindical, infelizmente, é hoje uma adversidade. E inclui-se em mais uma das esperanças que chegamos num momento em que possamos voltar a sair, a encontrar-se, a vivenciar, a fazer as passeatas, as manifestações, etc., porque são as formas com que o povo manifesta a sua vontade e é um dos aspectos muito vivos da atividade sindical. Mas, enquanto isso não chega, fique em casa. Mas você pode usar os meios remotos. Os meios remotos também funcionam, ainda que com muitas limitações. Igor, assim como Wagner, é um prazer revê-lo. Aliás, eu gostaria de revê-lo, porque estou sabendo que você está, mas não estou vendo. Renda mínima, de fato, é uma proposta, como a localizamos aqui, de política compensatória. Mas é uma política adequada a uma circunstância de muita pobreza, muita desigualdade e desemprego. E, de fato, você tem razão, o Milton Friedman defende o uso da renda mínima como uma forma de conviver com as desigualdades criadas pelo modo de produção capitalista. Por isso é que naquela segunda sinalização que fizemos, depois da primeira, que significava a continuidade do neoliberalismo, nós introduzimos a renda mínima. Porque se nós estamos nos encaminhando para o teletrabalho, para a virtualização crescente, com a redução grave, profunda do emprego, certamente que alguma forma de circulação da produção será necessária. Porque a produção ela se destina ao consumo. Ninguém vai investir na produção se não tem consumo.
a causa da superacumulação dos anos 70, que levou à necessidade das privatizações do Estado para que os capitais pudessem voltar à economia real e ter em que investir, foi exatamente a profunda queda do consumo. Então, a renda mínima é parte integrante, de fato, de um projeto que não pretende ir às raízes estruturais do modo de produção para oferecer alguma coisa superior à sociedade, alguma coisa mais estável, mais profunda, mais consistente, para uma sociedade autossustentável, que preserve o ambiente e preserve, principalmente, o ser humano. Eu também acredito, Selma, professora Selma, que as pessoas elas têm um papel muito importante. As pessoas têm um papel importante. Uma das coisas que mais me chama a atenção é como as burocracias elas funcionam de forma diferente com as diferentes pessoas. Se você pede a um aparelho burocrático qualquer, uma operadora de telefonia ou uma companhia de transporte, de aviação, alguma coisa, e atende uma pessoa com má vontade, você vai ter um não. A mesma burocracia, conduzida por uma pessoa de boa vontade, lhe dará um sim. Então, as pessoas têm um papel muito importante. Mas eu penso que, no que diz respeito aos grandes números, aos grandes fenômenos, às grandes políticas, a política tributária concentradora, a política trabalhista desempregadora e de desproteção ao trabalhador, essas coisas fogem ao mau caratismo, escapam à boa vontade e à má vontade. E elas se localizam no plano dos interesses mais egoístas, a que você já fez referência também. Nunca devemos esquecer que quando Adam Smith escreveu os fundamentos da economia política do modo de produção capitalista, na investigação sobre a origem e natureza da riqueza das nações, ele disse que os homens se movem não pelo altruísmo, mas pelo egoísmo. E quando ele estava dizendo isto, ele estava se referindo aos homens que ele observava como os capitães de indústria, aqueles que apareciam no cenário das economias europeias como a nova vanguarda da sociedade produtiva. Portanto, é o egoísmo, efetivamente, expressão que você usou. Mais do que o mau caratismo, mais do que a má vontade, mais do que a perversidade, apesar de mau caratismo e perversidade, vez ou outra, dá uma boa ajuda ao egoísmo. Muito bem. Estamos... Leandro Atir. Pois não, Leandro? Pode falar. Primeiramente, boa tarde. Gostaria de agradecer aqui o espaço e umas questões aqui. O senhor colocou renda mínima
reforma tributária e auxílio-desemprego por tempo indeterminado. Assim, existem questões orçamentárias que podem impedir, por exemplo, a renda mínima e o auxílio-desemprego. E existe também questões estruturais que vão impedir a reforma, que impedem a reforma tributária. Então, eu gostaria de perguntar para o senhor o seguinte: existiria, por um acaso, uma ordem, uma sequência ideal para se seguir? Porque, veja bem, questões estruturais impedem a reforma tributária, talvez por questão de medo de alocação orçamentária, incerteza sobre as arrecadações futuras. Em comparação a isso, renda mínima, por exemplo, iria garantir uma renda que, de alguma maneira, no sistema capitalista, iria retornar para o Estado, na faixa de 50% pela alta questão tributária. Então, a minha dúvida é exatamente essa. Dentro desse espectro, desses três aspectos que são colocados, existe uma ordem lógica que o senhor aponta para poder seguir? A sua pergunta é muito interessante, Leandro, não que as demais não tenham sido, mas ela oferece a possibilidade até de especular um pouco mais com a segunda sinalização que nós fizemos, que é a continuidade do neoliberalismo com políticas compensatórias. As políticas compensatórias, elas são, como a palavra está dizendo, compensação em relação àquilo que está sendo feito no plano estrutural. Se no plano estrutural as empresas estão reduzindo seus custos ou irão reduzir os seus custos através do teletrabalho, que vai dispensar os custos de transporte, vai dispensar os custos de alimentação, o vale-transporte, o vale-alimentação serão suprimidos, como eu já ouvi, inclusive, alguns empresários falarem. Se vão também reduzir os custos espaciais das instalações e vão, portanto, propiciar maiores lucros, nada mais razoável do que uma reforma tributária que obtenha um valor maior de contribuição social para fazer face às políticas compensatórias. Essa é a lógica que se apresenta. É a mesma lógica do Milton Friedman, quando ele defendeu a desestatização, a redução das políticas sociais, mas a compensação através de um dinheiro passado à mão dos pobres, dos desassistidos pela supressão das políticas sociais, para que eles façam a sua vida e sobrevivam como podem. Então, a ordem seria essa. Mas, em rigor, Leandro, é um bloco, porque as coisas elas são explicadas pelas outras. Eu vou explicar uma reforma tributária que aumente a receita pública, porque eu estou querendo fazer políticas compensatórias. Então, isso faz um bloco e deve ser conduzida dessa maneira. Não acredito que alguém tenha condições de defender aqui no Brasil a elevação da carga tributária daqueles que estão no topo da elite da renda e da riqueza, se não tiverem
uma motivação muito forte, como, por exemplo, políticas compensatórias, ou, em uma outra sinalização, melhoria dos serviços públicos, da assistência à saúde, do saneamento, da educação, do transporte, da habitação, e assim por diante. Então, essa movimentação tem que ser uma movimentação conjunta. Uma movimentação em que, ao mesmo tempo, se trabalhe a despesa e, ao mesmo tempo, a receita necessária para fazer face a essas despesas. Eu não sei se a pergunta do George foi respondida. George? Acho que não, né? Oi, boa tarde. Tudo bem, professor? Eu coloquei no chat a pergunta só, não cheguei a... Bom, eu estava respondendo e não pude ver, George. Desculpe. Nada, perdão. Até essa questão aí, queria falar para os senhores, é uma pergunta de cunho muito pessoal, porque eu sou empresário, né? E a gente trabalhar com o nosso contexto pessoal e a gente ter que tratar com nossas questões, como é que se diz? Os nossos valores, né, internos, e como é que a gente age, né? Todos os dias é uma dor muito grande. Eu falo para vocês que é muito grande. Eu sou administrador, né, com os colegas aí. É muito doloroso a gente ter que tomar atitudes, né, frias em muitos momentos, e a gente acreditar em algo diferente, muitas das vezes, sabe? Algo que a gente não consegue combinar. Então, a minha pergunta pode parecer simples, mas é muito pesada para mim, né? Se olhar ali, como uma organização, ela poderia ser mais efetiva no caráter inclusivo de seus empregados, colaboradores, frente a essas teorias que o senhor, né, de informação aí, assim como no nosso cenário nacional, né? Como é que a gente consegue manter esse equilíbrio? Como é que a gente consegue tratar, né? Um dos meus negócios eu tive que fechar durante a pandemia, porque não ia andando bem, né? O outro eu consigo, porque eu trabalho com um outro nicho de pessoas que entendem perfeitamente, conseguiram trabalhar de casa, né? E é muito difícil, e a gente que acaba, nós, pequenas organizações, a gente tem um efeito grande, né, unidos no nosso país, no nosso cenário nacional, né? E eu não vejo qualquer tipo, né, de, vamos falar assim, uma base concreta e efetiva que nos apoie. Vocês me perdoem, né? Nem as instituições oficiais que existem para nos apoiar, né? Né? Desculpa, professor, às vezes ter puxado um pouquinho para esse conceito nosso aqui, mas é uma curiosidade que eu tenho. O senhor, que é um respeitado professor, gostaria da sua visão frente a isso aí. Então, Jorge, eu acho que você é uma pessoa que está numa atividade, mas reconhece os problemas que a atividade tem, não só pelo ângulo do seu absoluto interesse, mas também pelo interesse do outro. Há uma contribuição ruidosa ali, né? Não sei de onde provém, mas vamos tentar continuar aqui com o Jorge. Então, Jorge, eu acho que uma das coisas que você pode considerar é o fato de que este é um problema, o que você está vivenciando, que
não pode ser resolvido exclusivamente por você, a menos que você abandone o seu negócio. Afora isso, a solução que se pode divisar para uma situação meio dramática como essa que você vive, que não é uma situação sua, mas de inúmeros outros pequenos e médios empresários que gostariam de estar vivendo em uma outra sociedade, em um outro país, em que as políticas públicas pudessem dar condições aos seus trabalhadores de viverem dignamente, e de você também, essas coisas só poderão ser resolvidas no plano macro. No plano micro, só você abandonando o seu negócio. Se você vai continuar no seu negócio, essa situação, essa contradição que você vive entre os seus sentimentos e a sua ação, entre, como diria Chico Buarque, a intenção e o gesto, só poderá ser resolvido no plano macropolítico e assim por diante. O que você poderá fazer? Você poderá se colocar no plano dessas disputas ideológicas, políticas, a favor de alguma direção, de algum projeto que tenha em vista reduzir as distâncias que hoje são tão grandes, que fazem do Brasil o 9º PIB do mundo e, ao mesmo tempo, um dos primeiros em desigualdade de renda, e ter-se uma perspectiva diferente daquela que vivemos no momento. Obrigado, professor. O senhor foi bem claro e objetivo. Bem, amigas e amigos, eu penso que... Cláudio, acho que tem só uma pergunta que foi feita pela Marta. Ela fez no chat aí. É que enquanto eu estou falando, o chat está chegando e eu não tenho condições de observar. A Marta perguntou... Marta ainda está na sala? Marta? Saiu. Então tá. Bom, então deixa. Tá bom. Se pudermos ver a pergunta, se a pergunta... Tá, olha, eu vou ler para você aqui. Pois não. Queridos colegas e professores, foi um prazer revê-los. Tenho um compromisso agora e terei que deixá-los. Ela falou. Não, foi antes. Pergunta ela fez antes aqui, ó. Desculpe, a sugestão da redução da globalização dos mercados para a proteção e consequente desenvolvimento dos parques nacionais pode ser confundida com medidas políticas protecionistas, nacionalistas e próximas ao discurso de direita. Como não confundir e implementar as propostas com a finalidade positiva de desenvolvimento da indústria e manutenção dos empregos? Isso é verdade, a Marta tem razão. Por exemplo, essas propostas da terceira sinalização que eu fiz, ela pode se confundir com a antiglobalização de Trump, mas é um conjunto que tem que ser apreciado. A posição de reduzir a dependência externa e do comércio exterior tem a ver com a questão da reindustrialização do país. De forma que essa terceira sinalização, ela, de fato, precisa ser observada no seu conjunto, que inclui a revisão da reforma trabalhista, uma reforma tributária redistributiva, uma expansão e melhoria dos serviços públicos capaz de oferecer um serviço de saúde provido, que não passe pelas dificuldades que tem passado no momento, apesar de sua grandeza, sua extensão e sua generosidade, habitação,
reforma política, que foi inclusive uma sugestão que eu vi aqui no chat de um dos participantes. Enfim, um conjunto de medidas e não apenas a questão da redução da dependência global. Bom, eu penso que estamos aqui no momento das despedidas. Eu terei agora, proximamente, uma reunião com outros colegas de trabalho, e quero encerrar vendo vocês aqui em sua maioria, para, de alguma forma, ainda que distante, abraçá-las e abraçá-los nesse reconhecimento afetivo que a gente tem oportunidade de fazer nessas lives. Muito obrigado, um abraço. Vamos tirar uma foto, papai. Tirar uma foto. Tire a foto. Dá um sorriso aí, você. O meu sorriso não demora muito, hein? 1, 2, 3 e já. Tchau, pessoal. Um abraço. Tchau.